Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores. Estamos aqui para mais um vídeo aula. E antes de começarmos a videoaula, nós vamos orar o Pai Nosso, né? É muito importante, antes de começar a aula, nós orarmos o Pai Nosso. Vamos todos juntos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus, mais uma semana, né? Eu espero que vocês tenham gostado da semana anterior, do vídeo postado, tenham feito as atividades. Nós vamos continuar as atividades agora, a gente vai aprender sobre linhas. O que são linhas? Quando a gente vai olhar o que são linhas, ou que vocês vão no livro, a gente vai ver tipos de linha. Nós vamos ter linhas, tá aqui, ó, para vocês verem, ó, que a gente tem linhas abertas e linhas fechadas. As linhas simples são aqueles desenhos que a gente faz sem precisar de muita curva, sem precisar de muito desenho. Ela vai ser chamada de linha aberta simples. Aquelas linhas que a gente tenta desenhar, fazer um bocado de rabisco, elas são linhas abertas não simples. Então vocês têm que prestar atenção no desenho que a linha faz. Quando eu olho o desenho, eu vou saber se ela é aberta simples ou se ela é aberta não simples. Vocês veem, ó, que tem uma curvinha. Essa curvinha é que faz com que a linha seja não simples. Aqui ela já está, ó, reta, aqui tem pouca curva, não está se encontrando, é aberta, não simples. E a gente também vai ver linhas fechadas simples e linhas fechadas não simples. Ó, presta atenção, ó, parece um círculo, parece um laguinho, ó, quando está chovendo, fez o laguinho, é fechada simples. E as fechadas não simples, ó, aqui ela não juntou. As fechadas não simples, as linhas se juntam. Não tem nenhuma abertura na linha. Continuando linha aberta, fechada simples, linha aberta, fechada não simples, a gente pode ver outro meio. Quando a gente desenha qualquer tipo de linha, a gente vai ter que entender que aqui dentro é o interior da linha. E aqui fora é o exterior. É o que a gente coloca fora. Tudo que está aqui dentro, a gente diz que está no interior. Tudo que está aqui fora, a gente diz que está no exterior. É muito importante a gente aprender. A mesma coisa que eu pedi para a gente fazer assim, ó. Desenhe dentro da linha fechada simples, linhas abertas simples, ó, dentro do interior. Aí eu vou desenhar aqui, ó. Eu posso desenhar a linha assim, eu posso desenhar a linha assim. Elas estão sendo linhas abertas simples. Se eu fizer outro contorno e pedir que se desenhe linhas fechadas não simples no exterior, é na parte de fora, ó. Eu vou desenhar linhas toda desenhadinha na parte de fora, exterior, na parte de dentro, interior. Então vamos ver, ó. As linhas abertas simples, elas não precisam ser muito desenhadas. A gente tem que aprender que elas não são bem desenhadas. É só um rabisquinho que a gente faz. Quando a gente faz a aberta não simples, a gente faz uns detalhezinhos, uns desenhinhos, mas não junta as linhas. As linhas fechadas simples é somente, ó, um círculo, toda fechadinha. E a fechada não simples, ó, ela tem desenho. A gente pode desenhar, ó. Ela ficou fechada
não simples, ó, cheia de curvinhas. Tem que prestar atenção quando a gente olha o desenho. Aqui, fechada, simples. Aqui é chamada de quê? Interior. E aqui, o exterior, o que está fora. Temos que prestar bastante atenção nos desenhos, nas figuras que a gente vê, para a gente conseguir classificar cada tipo de linha e saber o que tem dentro e o que tem fora. Que o que tem dentro a gente chama interior, o que tem fora a gente chama exterior. É um assunto bem fácil, é um assunto curtinho da gente aprender, mas que faz parte do processo de aprendizagem para a gente fazer outras coisas lá na frente usando esses tipos de linha. Eu espero que vocês tenham entendido os tipos de linha, como são os desenhos da linha, para fazer bem a atividade. E a gente se vê na próxima aula, tá? Beijo para vocês. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje, na turminha do 3º ano, na disciplina de Ciências. Vamos lá? Recursos naturais. Na aula passada, a gente falou sobre recursos naturais, o solo, o ar e a água. Esses recursos naturais são imprescindíveis para a vida na Terra, para nós, ou seja, eles são de bastante utilidade para nós. Só que eles se dividem em 2 grupos. Quais são esses grupos? Eles podem ser renováveis e podem ser não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que podem se renovar, se recompor, se reconstruir na natureza, certo? Eles podem ficar na natureza por mais tempo, dependendo de que acontecer com eles. Um exemplo, eu vou dar 2 exemplos para vocês. O solo. No caso, o solo, na aula passada a gente falou que o homem consegue poluir o solo. Então, o solo, depois que ele for poluído, tudinho, ele pode se reconstruir. Dependendo, o homem pode trabalhar a terra e com isso, depois o solo vai ficar apto novamente para poder ser feito o plantio ali. Ou seja, ele se recompõe. As plantas, né? A vegetação, as árvores, elas são arrancadas, né? Como vocês sabem. Só que, se for feito o reflorestamento, ou seja, o novo plantio daquela árvore, ela vai se renovar, ou seja, vai nascer novas árvores. Inclusive, eu estive assistindo um documentário sobre isso, de um país europeu, se eu não me engano, Suíça. Eles fazem esse reflorestamento. Geralmente, eles quando tiram as árvores, né, que são bastante úteis para nós, para a utilização da madeira, então eles fazem o reflorestamento, porque lá é proibido o desmatamento. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está precisando de fazer isso, né? Agora, os recursos não renováveis, eles são aqueles que não se renovam, aqueles que uma vez poluídos, uma vez usados, não podem se reconstituir novamente, não podem se recompor. Eu tenho alguns exemplos aqui: o carvão, o petróleo e as pedras preciosas como o ouro. Então, tem outras pedras preciosas também, como o diamante, as esmeraldas, os rubis. Esses não se renovam. O petróleo, por exemplo, ele tem que ser encontrado novas jazidas, que são os poços, para poder encontrar novo petróleo, porque ele não se recompõe, certo? Vamos lá, minha gente, então, para que esses recursos não desapareçam, né, para que esses recursos permaneçam, porque a gente precisa bastante deles, nós temos que fazer algumas coisas, algumas atitudes para poder eles continuarem na natureza. Uma delas é o quê? A economia da água. Como é que a gente pode economizar a água? A gente pode na hora do banho, a gente pode, na hora de for tomar um banho, a gente pode, na hora que estiver se ensaboando, desligar um pouco o chuveiro para que aquela água não fique jorrando. Na hora de ensaboar as mãos, né? Você pode também
desligar um pouco a torneira enquanto você ensaboa, enquanto você escova os dentes, ok? O homem também deve evitar as queimadas de lixo ou das florestas também, é uma boa maneira. E também a gente tem que ter atitudes de preservação, de economia também na hora que você estiver em casa, no ambiente onde você não estiver utilizando, desliga o ventilador se não está usando, desligar a luz, a lâmpada, né, se não estiver usando. Essas são algumas maneiras da gente preservar esses recursos aos quais a gente não pode viver sem eles, viu, minha gente? Era isso que a tia Helena tinha para dizer, certo? Encerramos mais uma aula e eu quero que vocês realizem as atividades de vocês com muito cuidado, né, se baseando sempre nos conteúdos do livro, e também pode pesquisar outras fontes se vocês acharem necessário, certo? E se cuidem bastante, né? Lave as mãos de vocês com bastante água e sabão, evitem estar saindo de casa, se sair utilizem sempre as máscaras, levem o álcool gel com vocês. Se tiver em casa, prefira lavar as mãos com água e sabão, é bem melhor que o álcool gel, ok? Fiquem em casa, beijo para todo mundo, saudades, até o próximo vídeo.